Bem-vindos ao Falando de Gente, aqui na nossa Baruch FM, a rádio que a gente faz, compartilha e curte. E como sempre acontece aqui, em várias edições a partir de agora, nós estaremos no YouTube, no Face, quer dizer, produzindo junto com a direção da Baruch esses conteúdos que vocês tanto têm valorizado aqui, que a gente traz para vocês, assuntos dos mais diversos, sempre com muita responsabilidade, muita seriedade e sem perdermos o nosso bom humor, né, que é tão importante. E aqui do meu lado, a Giuseppina Rischione, né, Pina? Bem-vinda. Bem-vindo, Marcos, você também. Lembrando que o programa Falando de Gente, ele vai ao ar todos os dias, das 15 às 16 horas. O Falando de Gente tem a produção de Lara Lima, direção geral de Afrânio Vanderlei e apresentado pelo Marcos e Giuseppina Rischione. A Rádio Baruch tem o site www.radiobaruchfm.com, o Face radiobaruchfm.com, e-mail baruch.cruz@gmail.com, twitter.com/radiobaruchfm, ou pode entrar em contato pelo telefone 11 2361 7940. Repita. 11 2361 7940. Obrigado. E nós agradecemos aí a audiência e as manifestações de apoio aí que a gente tem recebido. Isso, o pessoal até sugerindo muitas pautas aí. Isso. A gente decorou para valer, né? Obrigado aí pelo apoio. E hoje aqui, né, como aconteceu já em outras oportunidades, a gente está recebendo aqui no estúdio o Dr. Carlos Rocha Lima de Toledo Neto, que é advogado, professor universitário e uma pessoa muito querida, uma pessoa muito humana. E sempre que a gente pede para que ele venha nos socorrer aqui, trazer um pouco do seu conhecimento aqui, compartilhar aqui com todos nós, a gente fica muito feliz. E mais uma vez o Dr. Carlos está aqui com a gente. Obrigado por atender o nosso convite, mais uma vez. É uma felicidade a mim, agradeço muito. O Marcos e a Pina são extremamente delicados, são amorosos. Agradeço muito, sempre que eu puder contribuir, estou à disposição. E felicito a Rádio Baruch FM mais uma vez, inovando, trazendo uma novidade. Não só o conteúdo em áudio, mas agora também em vídeo, que muitas vezes é benéfico para as pessoas poderem acompanhar e ter uma visão às vezes até melhor. Porque não é só o áudio, o vídeo traduz muitas situações, o comportamento das pessoas quando traduzem a informação. Eu agradeço muito, estou à disposição de vocês sempre. Obrigadão. E hoje aqui nós falaremos sobre recusa de tratamento, tanto no aspecto, né, de recusa pelos planos de saúde, recusa de atendimento, mas a gente vai trilhar algumas coisas também com relação a uma lei que está para ser votada também em Brasília, que é a recusa de tratamento, né, pelo paciente, desde que ele tenha a condição de manifestar essa sua vontade, ou não, ou então pelo seu representante legal. Então a gente vai bater uma bola aqui muito interessante com o Dr. Carlos para falar um pouco disso. E inicialmente a gente pede, né, para o Carlos falar um pouco de em que momentos nós estamos no que diz respeito ao setor público, né, nessa seara toda de como que é o atendimento, como não pude atender, em que momento qual momento nós estamos vivendo, Sim. Né, na verdade. Nós continuamos alguns problemas graves em relação à saúde pública. Essa saúde pública é deficitária em uma série de situações. Há um novo governo federal, como todo mundo sabe, e tudo está tentando se ajustar. Se vai se ajustar, nós não sabemos. Mas há uma grande preocupação, porque, de fato, existe uma defasagem, não só de atendimento, no sentido de prestar o serviço, o Estado prestar o serviço de saúde, mas também até prestar serviços como a entrega de remedicação, procedimentos que já são, muitas vezes, já conferidos em outros lugares do mundo, e no Brasil ainda está muito deficiente. Remédios, houve recentemente uma discussão muito grande em relação a uma pílula, a pílula do câncer, que todo mundo conhece, já ouviu falar, que era criada aqui no Brasil e que o Instituto não conseguia fornecer para todo mundo. Houve uma avalanche de ações judiciais para que se houvesse a determinação de que o Estado entregasse essas pílulas para todo mundo de câncer. Então, se percebe que ainda é um setor ainda muito problemático, que depende ainda de muita regulamentação e também de muita aproximação do governo, para que as coisas aconteçam, para que as coisas melhorem, para que haja tratamento. Existem hospitais de excelência públicos, o Hospital das Clínicas, o próprio Hospital Servidor do Estado, dos funcionários do Estado. Existem hospitais de excelência, mas existe ainda uma série de hospitais e até ambulatórios, AMAs, que são destinados a atender o público de maneira geral, que sofrem, às vezes ainda muita fila para consulta, muita fila para exame. É lógico que houve algumas medidas como
os exames no Corujão, na parte da noite, tudo isso desafogou um pouco. Mas ainda há necessidade de muita mudança, melhor ainda, sobretudo. E existem muitas ações e demandas judiciais. Tanto para as pessoas que têm... Porque esse poder público, muitas vezes, detém algumas atividades que podem ser importantes mesmo para pessoas de classe média ou até pessoas que têm um poder aquisitivo maior. E fazem uso de procedimentos jurídicos, procedimentos judiciais, conhecidos mandados de segurança para que possa acontecer, para que esse serviço seja prestado de forma adequada. Na esfera do ambiente público, quando não é prestado, normalmente a ferramenta processual adequada é o mandado de segurança para obtenção de uma liminar e para que isso tudo possa acontecer de fato. E a questão de tempo? A gente sabe que dependendo da gravidade, dependendo do momento desse paciente, é mais do que emergencial, extremamente emergencial. Sim. Não é? Isso Como é que fica essa questão? Não, mas isso melhorou dentro muito. Esse aspecto melhorou muito. No setor público, né? Melhorou muito, porque se você depender do serviço público em si, se você depender da atividade do Estado, fica muito aquém. Você pode ter um problema. Mas o uso das medidas judiciais hoje melhorou muito. Nós passamos por uma transformação desde o ano de 2014, onde os procedimentos foram alterados. Há um novo Código de Processo Civil, que foi editado em 2015 e entrou em vigor em 2016. Existem novas ferramentas. Hoje todos os processos são eletrônicos. Então permite que você tenha uma agilidade muito grande. Então, e pertinente a essas situações, por exemplo, na cidade de São Paulo, existem varas específicas. Não é um juiz comum que vai tratar disso. São varas da Fazenda Pública que vão tratar dessas demandas. E os mandados de segurança são tratados com muita rapidez. Liminares são dadas em menos de 1 dia, 2 dias, no máximo 3 dias. Então você tem uma repercussão rápida. Então, nesse contexto, é equivocado, vamos dizer assim, a pessoa achar que a justiça é lenta. Não. Tem uma posso dizer tem uma isso. aceleração nessa Não posso nessa dizer área. isso. Não posso dizer isso porque eu posso dar exemplos práticos do meu escritório, como por exemplo, pessoa passando mal. Então, por exemplo, um dos advogados do escritório vai encontrar essa pessoa, encontra os familiares, muitas vezes no hospital, no próprio hospital, fazendo uso de ferramentas de comunicação de celular, como o WhatsApp e outras, fotografa, tira todos os documentos, envia por WhatsApp, nós fazemos a petição naquele momento, naquela hora, se protocola em questão de segundos, questão de minutos, e às vezes no mesmo dia você já tem uma decisão de liminar ou não, e normalmente o capítulo das liminares no Poder Judiciário são muito complicadas. Uma liminar é muito difícil de ser conseguida, mas não em aspectos de saúde. Quando envolve o risco de vida, envolve situações de gravidade, elas são rapidamente concedidas. É lógico que existe sempre um binômio necessário, qual seja a necessidade demonstrada, efetiva, qual seja, e o que seria o que representaria isso? O parecer do médico. Então o médico diz que a pessoa tem que fazer uma hemodiálise ali naquele momento porque ela não tem uma sobrevida mais do que 8 horas ou 12 horas. O outro binômio é o Estado poder prestar. Então se o Estado tem aquela máquina e pode prestar aquele serviço, então com isso você vai ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário concede... Quer dizer, a Defensoria Pública seria... Sim, muito bem lembrado pela Bina. As pessoas que não podem fazer uso de um advogado, mesmo porque esses procedimentos não são tão caros, eu acho que sempre você deve procurar um advogado, pelo menos fazer uma consulta para que você possa ter uma melhor orientação. Você pode até não contratá-lo, mas você pode fazer uma consulta para você ter uma ideia. Disso. Quanto fica isso? Sim, é um profissional como qualquer outro. Porque o setor público não vai te atender com a mesma agilidade, isso é verdade. De certa forma, também atende, mas se você não tiver recursos para arcar com o advogado, você pode fazer uso da Defensoria Pública. Ela está instalada no bairro da Liberdade, ali pertinho do Fórum Central, a alguns passos do Fórum Central. É lógico. Nesse caso também tem agilidade. Tem agilidade. É lógico que é um tratamento, não é que é um tratamento diferenciado, ruim, por ser a Defensoria Pública. Não, uma demanda muito maior. Uma demanda muito maior. Então, às vezes, por exemplo, você vai pegar uma fila às 8 horas da manhã, vai ser atendido lá para a volta do meio-dia, 1 hora, entendeu? Muitas vezes a Defensoria faz uso de um convênio com outras faculdades, com a própria UAB. Então, em vez da Defensoria fazer o que ela faz uma triagem e encaminha você a um profissional que será pago por ela. Quer dizer, se tiver um tempo limitado aí dessa pessoa de ser atendida ao tratamento, pode comprometer. Pode comprometer. E até, aproveitando isso, é uma dúvida já bastante antiga, acho que eu nunca pautei aqui ainda, né? Não é todo o perfil que pode procurar a Defensoria Pública, não é? Não. Eles têm critérios básicos, normalmente são menos de 3 salários mínimos. Família.
No sentido A de... renda da família Renda é da menos de família. 3 salários Sim, mínimos. normalmente eles pedem para você apresentar declaração de imposto de renda, apresentar o lerite, apresentar algum documento que reflita o seu rendimento mensal, que reflita qual é o seu ganho patrimonial. E através de imposto de renda também, mas eles também têm ferramentas de acesso, de informação. pesquisar isso online, Mas né? pode acontecer. Eu já tive caso de pessoas que foram passar pela Defensoria Pública e não foram aceitas pela Defensoria Pública porque se entendeu que tinha poder econômico para poder contratar um advogado. Quer dizer, aí já perdeu tempo também, porque se é uma coisa emergencial. Sim. Por isso da Eu acho que você não importância até de pode... fazer Eu uma acho que, consulta antes. sim, para os seus ouvintes, eu acho que você não pode perder tempo. Se, por exemplo, se o médico chegar a uma situação que você precisa de um tratamento, ou precisa de algum remedicamento, ou precisa de alguma coisa para a sua sobrevida, e você precisa agir, você age de forma rápida. Obtenha os documentos do hospital, do médico, seja quem for, procura diretamente a defensoria, se não conseguir, procura um advogado, mas eu posso dizer para você que você consegue resolver isso num dia normal. Se você começar logo de manhã, vai à defensoria, não der certo, vai a um advogado. Até à tarde você consegue ter uma Agora, resolução disso. Vamos dizer que é uma coisa de muita urgência. A pessoa vai, autoriza o procedimento e depois ela entra com isso. Ela pode ser ressarcida ou não, ou complica isso? Pode Né? acontecer. Porque pode acontecer de você não ter todo esse Olha, tempo. Você vai na defensoria, vai levar um dia inteiro. Mas a pessoa não tem como esperar um dia inteiro. Vai tentar resgatar futuramente. Não corrigindo você, Pina, mas é que você está falando, por exemplo, num ambiente público. Isso. No ambiente público não tem como você pagar. Sim. Ou eles negam o tratamento por dizer que não tem aquele tratamento. Isso. Eu acompanhei o caso de uma moça, ela trabalhava no escritório. E a mãe dela teve um problema sério lá, ela estava num hospital onde não tinha máquina específica, eu não lembro agora o que era. Então nós entramos com mandado de segurança para que houvesse a transferência daquele hospital para o hospital, outro hospital público que tivesse. Então nessas situações não tem você pagar para depois pedir. Não, mas eu digo de repente, está sendo atendido, é um tratamento muito caro. Que pode ser. Pode, se você teoricamente você poderia eventualmente, por exemplo, vamos supor, não seria adequado, mas uma pessoa que não tem recursos vai ao poder público, não consegue. Naquele poder público entra na fila ou qualquer problema. Não vai a um hospital particular, faz o tratamento que tiver, não vai pagar a conta e aí pode tentar alguma ação de obrigação de fazer junto ao poder público, alguma coisa. Não aconselho esse tipo de procedimento, que normalmente não dá certo. Em relação a plano de saúde é outra coisa. Um ambiente particular, onde o plano de saúde negou o tratamento, aí é uma outra situação completamente diferente. As relações existentes são outras. Uma relação entre paciente e plano de saúde é uma relação contratual regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, olha, a relação, aí tem a relação importante. existente. A relação existente não consta. O teu plano que você paga mensalmente inclui isso, isso, isso e isso. Ponto. Isso não é verdadeiro? Sim, tudo bem, mas nós estávamos falando de relação pública. A relação do plano de saúde com o paciente é uma relação contratual de consumidor, de seguro de saúde. Agora, a relação... Com prestação de serviço limitada. Sim. Agora, a relação do Estado com aquela pessoa que precisa do tratamento médico é uma relação de cidadão-Estado, está prevista na Constituição Federal, é uma coisa que não deveria ter restrições. É uma coisa de milênios, que tem a ver com a Previdência, da própria Previdência, porque a Previdência não envolve só a questão de aposentadoria. A Previdência quer dizer o auxílio do Estado para com aquele que faz parte do seu Estado. Essa prestação de serviço de saúde do Estado tem origem nas Santas Casas. Lá atrás, no início do Império, as Santas Casas foram criadas para atender o povo. E aí se criou a ideia dessa previdência, de que o Estado tem que gerar a saúde, prover. Isso não interessa se ele é um contribuinte ou não. Eu posso estar ou não... uma relação Estado-cidadão. Sem necessidade de estar relacionado com o recolhimento de INSS ou coisa do tipo. É lógico que todas essas ferramentas facilitam. Só que se eu sou um agente de rua, um morador de rua, que não trabalha, que não tem relação, mal tem o RG, ele não vai ser alijado, jamais vai ser negado o tratamento médico para ele num ente público, porque ele não tem os documentos em ordem. Ou pelo menos não deveria. Sim. Agora, a relação particular existente entre particulares, que é o caso dos planos de saúde, é uma coisa. A relação do Estado é uma relação pública, uma responsabilidade pública. Quando você normalmente... Eu tenho cursos que tratam disso, cursos direcionados a advogados, você trata de tópicos específicos. Um tópico só de plano de saúde, um tópico de responsabilidade civil do Estado, e assim por diante, porque as situações não se misturam. Deixa eu aproveitar teu conhecimento,
Vamos fazer uma via paralela aqui. Fazer uma curva aí. Como que é essa questão, por exemplo, o que ocorreu em Suzano? Que o governo do estado chegou e falou, olha, para cada família nós vamos indenizar 100 mil desde que vocês não acionem o estado. Sim. Que processo é esse? Tudo isso está baseado numa situação prevista em lei, na Constituição Federal, e prevista em lei ordinária, que é o Código Civil, o vigente hoje é o de 2002. É a responsabilidade civil. Responsabilidade civil é um conceito de que toda vez que um sujeito de direito pratica algum ato que pode trazer prejuízo a outra pessoa, leva a uma responsabilidade, releva que ele tenha que arcar com algum tipo de indenização, algum tipo de reparação, algum tipo de obrigação relacionada a essa responsabilidade civil. Essa responsabilidade civil... Uma retratação. Sim, essa responsabilidade civil é dividida em vários patamares, vamos dizer, em várias formas e naturezas. E uma das principais diferenças é a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Na objetiva, a responsabilidade civil é aprimorada, é aprofundada, é trazida, é calculada com base em elementos que a gente chama de nexo causal, dano e culpa. Tá? Nexo causal é uma relação entre o que aconteceu e o que derivou. Eu saio com o meu carro, bato em alguém, aquele nexo causal existente entre eu bater no carro da pessoa. O dano é o prejuízo, ou seja, o carro que eu bati teve um prejuízo, raspou, amassou, tirou a tinta. E a culpa é que atravessei o farol vermelho. Então, na responsabilidade subjetiva, eu tenho que provar os 3 elementos. Na questão do Estado, quando o Estado age, ele responde por uma responsabilidade objetiva. Não há elemento culpa. Só precisa provar o nexo causal e o dano. Então, se eu provar... aconteceu dentro do equipamento que é de responsabilidade do Estado. Exatamente. Então, ele é responsável. Para todos os efeitos, as crianças estavam em poder do Estado. Ainda que uma guarda a responsabilidade ali dentro sim, é do Estado. Assim como no estacionamento, se é pago ou não, a responsabilidade é do dono do estacionamento, ou daquela instituição, ou daquele comércio. Se uma radiopatrulha, uma viatura policial sai em perseguição a um bandido, e ele nessa perseguição, ele atinge um carro de um particular, também há responsabilidade. Se um médico que me atende no servidor público do Estado de São Paulo, eu vou lá me tratar e o médico comete um erro... somos palhaços. O médico comete é verdade, nós somos palhaços lá no hospital. Sim, claro, fazem um trabalho lindo lá de ajuda às pessoas que estão doentes. Foi criado pelo Pat Adams, aquele médico americano. Verdade. Então, se um médico comete um erro ali, a responsabilidade também é do Estado. Então, na escola de Suzano, pelo que aconteceu, o governador do estado, o Dória, entendeu que não havia necessidade de que os familiares promovessem uma ação de indenização para provar o efeito, para que houvesse... Que é um fluxo normal nessa situação. Nessa situação normal, você entra com a ação... Normal isso. E aí o juiz é que vai estabelecer... Tudo isso previsível. Sim, porque o nexo causal é claro, estava ali dentro. O dano é claro, porque morreu, ficou doente, alguns ficaram gravemente... Até traumas, né? Traumas, até uma série de situações. Então, se nós pensarmos, talvez até os que não sofreram dano físico, indiretos, mas os outros estudantes indiretos, se provar por um medido psiquiatria ou psicologia, laudos, você pode levar a um dano. Então, o Dória entendeu, governador, que não havia necessidade de esperar uma ação judicial, chamou os pais e, logicamente, foi feito um termo de acordo onde os pais, o pai, o parente... Que aceitasse aquele montante, não acionaria o Estado e receberia aquilo em 60 dias. Acho que era 60 dias que ele estabeleceu o prazo. Não lembro agora de cabeça, mas acho que é 60 dias. Agora, precisa ver também quem é a pessoa adequada, porque não é simplesmente assim, é o pai ou a mãe. Não. Normalmente é os pais. Se não tiver os pais, pode ser que sejam os avós. Há uma linha de sucessão para recebimento... E essa ação do Estado é normal? Normal. O Estado pode agir dessa forma. O Estado pode fazer acordo. Ele não está coagindo a nada. Nada. E nem tá, olha, você ganha isso, mas no entanto esquece isso. Se você assinar um termo de quitação onde você entende que aquele valor supre a sua indenização, você não pode promover uma ação judicial depois questionando uma diferença. Porque esse direito é entendido como um direito disponível. É um direito patrimonial disponível. É diferente, por exemplo, da Justiça do Trabalho, onde um empregado faz um acordo com o seu patrão, recebe e depois reclama. Lá, a Justiça do Trabalho entende que ele pode reclamar porque o direito dele não é disponível.
Então ele pode reclamar, pode fazer o acordo e depois reclamar. Nessa esfera, não. Na esfera patrimonial, em relação ao governo, ao Estado, à União, uma vez feito... É que isso estranha as pessoas, é que isso é muito comum lá fora. Os Estados Unidos da América, o Poder Judiciário, esses acordos feitos pelo Poder Público são muito comuns. Mas é mais comuns do que as ações judiciais. Aqui é o contrário. Aqui é difícil um procurador do Estado ou um procurador do município fazer um acordo numa demanda processual. E às vezes poderia fazer, que seria interessante. Por exemplo, promove uma ação de desapropriação. Mas aí tem a questão da imagem também, política e mais institucional de um governo. Né? Sim, mas o Estado poderia pensar em repensar as atitudes. Por exemplo, eu promovo uma ação de desapropriação. O Estado promove uma ação de desapropriação. Faz lá um laudo dizendo que tem laudo preliminar. O laudo preliminar diz que tem que pagar R$1 milhão. Qual o problema do Estado chegar para o contribuinte e falar assim, olha, eu te pago 500 mil hoje? E o contribuinte e o expropriado fala assim, olha, eu aceito os 500 mil porque eu não quero receber R$1 milhão daqui 2, 3 anos. Prefiro receber os 500 mil agora. Qual o problema? Seria rápido para o cidadão, para o expropriado, seria rápido para o poder público, seria uma boa para o poder público. Então, quer dizer, nesse cenário do Suzano, quem não aceitou isso vai ficar algum tempo aí esperando alguma coisa. Vai ter que promover. Se não houver um acordo, por exemplo, ele chamou para o acordo das famílias. A metade aceitou, a metade não. Os que não aceitaram vai ter que contratar um advogado, promover uma ação de indenização. Não coletiva, pode ser individual ou pode ser coletiva, não tem problema, mas pode ser individual. Promover uma ação de indenização nas varas de fazenda pública, esperar o processamento desse processo, que é longo, uma série de situações, e vai ter que esperar a condenação do juiz. Porque, por exemplo, eu acho que a indenização foi 150, não é? Eu não me lembro agora quanto foi oferecido pelo Dória. Acho que foi 100 mil, né? 100 mil. Então, pode ser que o juiz que vai julgar esse feito entenda que 100 mil é muito. Entendeu? Eu já vi isso. Ou pouco. Não sei. Não sei. Pode acontecer, pode não acontecer. Sim, e depende de recursos. Existem recursos para o Tribunal de Justiça em São Paulo, depois pode haver recursos para os tribunais em Brasília. Tudo isso pode levar... Olha, o desgaste até que vai... Pode haver um desgaste muito grande, pode haver uma situação desgaste que demora... de tempo e emocional sim, até, que é uma questão que... Sim. Já deu para perceber que hoje aqui no nosso Falando de Gente, a gente está transitando em vários satélites, em vários cenários aí. A gente começamos falando sobre recusa de tratamento, falamos nessa questão de acionar o Estado, né, em algumas situações. E agora, professor, voltando aqui ao nosso tema original, né? Quando existe essa... Epina, desculpa. Vamos por favor. Apresentar o programa, Isso. né? O que acontece aqui hoje? Bom, nós estamos falando sobre negativa e recusa de tratamento, e quem está aqui conosco é o professor doutor Carlos Rocha de Lima de Toledo Neto.